Olá, o Entre Linhas abre a temporada de 2023 num bate-papo com Ana Maria Gonçalves, autora do já clássico Um Defeito de Cor. Lançado originalmente em 2006, o romance acaba de receber uma reedição especial e segue como referência tanto para a literatura contemporânea quanto para o movimento negro e a reinterpretação da história do Brasil. Seu romance descreve a história de uma personagem que é trazida, escravizada da África, que é a Khéindé. Depois ela se emancipa, ela se transforma em Louisa Marin e até em Sinhá Luisa. Ela vai sofrendo mutações que não são sobrenaturais, são mutações de identidade social, pública, com conotações políticas. O que cada uma dessas mutações significa em relação ao arco de tempo que você descreve nesse romance que é monumental? A Khéindé é uma personagem complexa no sentido de... eu tive para mim, ao construí-la, eu tive para mim que ela era alguém que fez um pacto consigo mesma de sobreviver a qualquer custo, né? E eu acho que isso é extremamente válido para qualquer pessoa que passou pela escravidão como ela passou, né? E a partir daí, tudo que ela, mesmo as atitudes dela, que muitas vezes são julgadas como atitudes que poderiam ser de caráter questionável, de uma ética questionável, para mim é uma questão ali de sobrevivência. E ela fez esse pacto com ela mesma e vou fazer o que for preciso, né, para eu sair desse lugar em que me colocaram. Ela passa de uma transformação desde de uma criança, né, completamente perdida quando ela vem, né, para o Brasil, escravizada e acaba perdendo os parentes que ela tinha durante os contatos que ela tinha durante a viagem, né, descobrindo o que seria, o que era a escravidão, porque muitos chegaram sem saber exatamente para onde iam, o que iam fazer, o que era aquilo. Você explora uma certa ambiguidade, uma ambivalência de comportamento que existia nessa época, é historicamente documentado, inclusive, né? Mas isso não é colocado no seu livro de maneira maniqueísta. Não, são as nuances de uma personagem que tem que lidar com a contingência e o contexto. De uma personagem que tinha ali que sobreviver, né? E embora, ou seja, e essa vida dela, eu digo que é uma personagem excepcional no sentido de não ser alguém tão comum, né? Porque, sim, havia também os negros que lutavam, que acabavam lucrando, de algum modo, direto ou indiretamente, com a escravidão, né? O sistema escravocrata, ele foi um dos grandes pilares do capitalismo. E como você tem, por exemplo, ainda hoje na África, né, alguns governantes que aprenderam com o colonialismo, né, a continuar maltratando, escravizando o povo, né? Então, eu acho que, ou seja, são sistemas, né, que estão ali. E as pessoas, mesmo, às vezes, até para lutar contra o sistema, tem que dar um jeito de estar lá dentro. O sino da igrejinha faz Belém, dem, dem. Como é que você conectou a história da Khéindé à Revolta dos Malês? A Revolta dos Malês foi, na verdade, a história que me levou a me interessar pelo que virou o Defeito de Cor depois, né? Eu fui para a Bahia pesquisar a Rebelião Malê e eu achava que eu ia escrever um livro sobre isso. Mas durante a pesquisa, a quantidade de informações que eu consegui acessar, né, fez com que a Rebelião Malê fosse só o 7º capítulo. E me interessou demais a história, por exemplo, da Louisa Marin, porque me interessou contar a história de uma mulher que é tida como líder de uma rebelião de escravizados muçulmanos no século XIX na Bahia, né? Se a gente pensar na condição da mulher hoje, né, em países muçulmanos, né, e pensar que o que foi naquela época, né, o que representava naquela época uma mulher líder de uma rebelião escrava, né, eu achei que era uma história que merecia ser contada por si só. Eu escolhi uma personagem para atravessar o romance sobre a qual a gente não tem nenhum documento histórico que realmente prove a existência dela, né? Então, ela foi construída, eu comecei a construir a Khéindé, né, a Louisa Marin,
a partir de um poema e uma carta do Luiz Gama, né, que ele reivindica a Luísa Maim como a mãe dele. E por não achar mais nada sobre ela, né, eu costurei esses fragmentos que o Luiz Gama me forneceu com fragmentos de histórias de outras mulheres que viveram nos mesmos momentos e nos mesmos lugares em que a personagem vive. Ou seja, é uma grande coxa de retalho de uma história que poderia ter sido possível para uma mulher naquelas condições. Por não ser historiadora, né, não era algo ou seja, a verdade em si não me interessava. Me interessava a verossimilhança, né, a possibilidade de existência desses personagens nesse mundo, né, do qual existe pouca documentação a partir do ponto de vista do escravizado. Areia branca, areia branca, areia. Que obras foram importantes na literatura brasileira para você escrever esse livro? Eu acho que um dos livros mais importantes é o livro do João José Reis sobre a Rebelião Malê, né? Ali, para mim, ele foi o que compôs essa narrativa do 7º capítulo do livro, que expandiu para os outros, né? Mas também extremamente importante o Fluxo e Refluxo do Pierre Verger, que contava das idas e vindas dos navios ali, né? Tem muita coisa que Castro Alves, por exemplo? Castro Alves, né? Navio Negreiro, né? A descrição do tumbeiro aqui é uma coisa muito forte que mostra um pouco recria essa atmosfera sinistra. Era a ideia, né, de tentar levar o leitor para dentro, né, para fazer essa viagem junto com os escravizados. A nova edição do Defeitos de Cor tem um conto ao final que, de alguma maneira, dialoga com o livro, um conto bem curto, Ancestars. O que é esse conto? É um conto em que eu queria falar de uma ancestralidade, mas a partir de um ponto de vista negro. Eu queria falar do tempo também, mas a partir de um ponto de vista não linear, né? E aí eu me inspirei muito nesse trabalho do Tempo Espiralar, da professora Leda Maria Martins, que são esse tempo que volta, né? Eu acho que essas histórias da escravidão, né, elas se repetem ainda hoje, né, de uma outra maneira. A gente ainda tem, eu acho que aquele verso lá, todo camburão tem um pouco de navio negreiro, do Rapa, é extremamente atual, né? Então, ou seja, é um tempo que não passou, é um tempo que volta e revira-se em torno de si, né, até o momento em que a gente realmente não levar a sério essa história, que tem que conhecer o que foi a escravidão no Brasil e o que ela nos afeta até hoje ainda, né? Na minha cabeça, quando eu estava construindo o conto, né, eu coloco aí 3 temporalidades, que é passado, presente e futuro, e que são como se essas 3 temporalidades estivessem acontecendo ao mesmo tempo e influenciassem simultaneamente e com o mesmo nível de importância uma na outra, né? Ou seja, a gente pode sim modificar o passado, né, ao mudar o futuro, ao pensar no presente, né? Então, essa temporalidade, que é uma temporalidade que a gente aprende muito no candomblé, né, onde você tem um orixá chamado tempo, né, que é para quem você tem que, no candomblé Angola, né, o orixá tempo ali é aquele que você tem que honrar primeiro de tudo, né? Então, ou seja, e esse tempo ele circula no meio desses personagens, fazendo com que elas interajam ou com acontecimentos que elas ainda vão viver ou que viveram, né, de uma maneira simultânea ali dentro. Um Defeito de Cor vai ter uma continuação ou você já tem um novo romance, independentemente de ser ou não uma continuação deste? Não, eu acho que o que eu tinha que escrever sobre o assunto, sobre essa personagem, está aí. Mas continua sendo o meu tema, brincando com essas temporalidades aí das histórias que surgem. Eu tenho um livro que está descansando há 2 anos e meio. Eu terminei um livro, e aí é uma ficção científica policial, né, que não tem nada a ver com Defeito de Cor, assim. Está descansando, eu logo acho que eu volto a pegar para... Eu gosto de reescrever, né? Eu digo que eu sou uma reescritora, eu amo o processo de reescrever, de buscar a palavra certa, de buscar a história certa, de entender o personagem direito ali. Então, vou fazer isso.
suas penas douradas, daquelas que é mais formosa. Em cartaz até 14 de maio no MAR, Museu de Arte do Rio, a exposição Um Defeito de Cor, baseada no romance de Ana Maria Gonçalves, se inicia com uma instalação da artista Nádia Taquari, que o espectador atravessa e que representa, na forma de cabaça, um grande útero vermelho, cor que remete ao sangue vertido pelos povos africanos durante a escravidão, mas, sobretudo, a renovação das tradições culturais e religiosas negras em terras brasileiras. A partir daí, a Mostra do MAR apresenta cerca de 400 obras, entre desenhos, pinturas, vídeos, esculturas e instalações, de mais de 100 artistas brasileiros, em sua maioria negros, e do continente africano. Publicado há pouco mais de uma década e meia, Um Defeito de Cor já se tornou um clássico da literatura brasileira, seja por sua engenhosa concepção formal, mesclando imaginação e recriação linguística, registro histórico e ficção historiográfica, seja por representar uma reinterpretação da história do Brasil do ponto de vista negro. Este ponto de vista é desvelado pela seleção das obras feita pelos curadores Amanda Bonan e Marcelo Campos, além da própria Ana Maria Gonçalves, e inclui obras especialmente concebidas em homenagem a esse livro que reverte o defeito de cor, expressão que era usada para estigmatizar etnias desviantes em relação à hegemonia branca dos colonizadores. Moby Dick, ou A Baleia, é a edição comentada pelo tradutor Bruno Gambarotto do clássico do norte-americano Herman Melville, em que a caçada a um cetáceo é uma alegoria do enfrentamento do homem com o mal. A Hora de Clarice Lispector é o célebre ensaio em que a francesa Hélène Cixous, nascida na Argélia, faz uma meditação crítico-poética sobre a autora de A Paixão segundo G.H. Livro do Desassossego é a nova edição, organizada por Jerônimo Pizarro, do livro de fragmentos, com reflexões no limite entre o filosófico e o ficcional, do português Fernando Pessoa. E Balada de Amor ao Vento, romance de estreia da consagrada escritora Paulina Crisiani, é um marco na literatura de Moçambique por ter sido o primeiro romance publicado por uma mulher no país africano em 1990. Bem, eu vim indicar o Pele Negra, as Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. É um psiquiatra do século XX que representou um início nos estudos da negritude na América Latina em geral e introduziu isso na Europa. É bem bacana o livro, ele é bem libertador e bem importante por tratar de questões muito atuais como raça, como gênero e como a posição geográfica de onde veio os filósofos, de onde que os sociólogos surgem, enfim. Acho bem interessante. Eu queria indicar um livro chamado Entre o Mundo e Eu, é do Ta-Nehisi Coates. Eles estavam num momento muito específico dos Estados Unidos de um conflito racial. Ele estava na sala acompanhando esse julgamento junto com o filho, que tinha 15 anos, e o policial foi inocentado. E aí o filho foi embora da sala chorando. Ele decidiu escrever cartas para o filho do que significava ser um homem negro nos Estados Unidos, mas também vale para o mundo. Eu indicaria As Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. Eu amei esse livro, sou apaixonada por ele, conta a história da menina má e uma paixão que quem escreve é a pessoa que é apaixonada pela menina má e se passa em vários lugares do mundo, em várias épocas, então é um romance que dura 40 anos e entre encontros e desencontros, então eu acho incrível. Depois do intervalo, uma entrevista com Marcelo Rubens Paiva sobre o romance Do Começo ao Fim. O Entre Linhas volta já.
Marcelo Rubens Paiva teve um papel importante na renovação da literatura brasileira contemporânea com Feliz Ano Velho, romance de caráter autobiográfico publicado em 1982 e que se passava em grande parte em Campinas. Agora ele volta à cidade com o romance Do Começo ao Fim, em que narra uma história de amor que começa e aparentemente termina na juventude, mas é retomada na maturidade. Marcelo, Do Começo ao Fim é um livro que deixa a gente na dúvida se é um romance totalmente ficcional, se é uma autoficção. Enfim, você joga um pouco com esses elementos autobiográficos e ao mesmo tempo inventa, recria e de certa maneira ironiza, vamos dizer, a moda da autoficção, né? De fato, eu faço uma ironia, não só com a moda da autoficção, mas com toda aquela dúvida que todo leitor tem em relação ao escritor. Acho que a gente tem um voyeurismo em relação à vida do escritor comparada com o que ele escreve, saber até que ponto é ele, não é ele, como ele chegou àquela história. E durante toda a minha literatura rolou essa confusão até comigo mesmo. Aí veio essa onda da não ficção, da autoficção, né? E que faz essa mistura, e que eu adoro, acho fantástica essa mistura, que começou com Karl Ove e veio vindo para o Brasil, no Brasil entrou com tudo isso, né? E aí eu falei, eu vou fazer um livro que pode ter acontecido comigo, como pode não ter acontecido comigo, ou pode ter acontecido comigo através de outros personagens. Se escrevo o que acredito ser a verdade, foi o que me aconteceu, ou ao menos é a impressão que aquela pessoa ou aquele fato deixou. É real para mim, pode ser completamente irreal para outro, que presenciou o mesmo instante. Cada um vê e recorda a sua maneira e o tempo modifica as versões. Eu acho que literatura é legal você provocar, né? Esses segredos que você guarda e essa semente que você deixa. Dito isso, é uma história de amor. É uma história de amor, pode ter acontecido comigo, como pode não ter acontecido comigo, pode ser exatamente daquele jeito, como pode não ser exatamente daquele jeito. E são dois reencontros amorosos que ocorrem 20, 30 anos depois de terem terminado. São dois reencontros amorosos de duas pessoas que se amaram e que agora estão completamente diferentes. E aí eu pensei nessa ideia e aí eu investi nessa história de como é um namoro, amor de 18, 19 anos, na década de 80, e como seria esse namoro e amor hoje, com um homem totalmente em crise com o papel da masculinidade, com a toxicidade do mundo paternalista, patriarcal, né, da qual a minha geração e a maioria dos homens fez parte. Esta é uma história em que me pergunto se existe uma segunda chance no amor. Mas a forma como me lembro de algo não é a mesma que outros se lembram. O jeito como vejo não é como outros veem. Nesse meu personagem, ele passou por umas 4 relações muito fortes e chega a um determinado ponto da idade que ele começa a rever situações dessas 4 relações e que ele pode ter sido abusivo, pode ter sido tóxico, pode ter sido egoísta, e que se ele tivesse feito diferente, o destino teria levado para outro caminho. Agora, dentre essas mulheres com as quais ele se relaciona aqui, depois ele descobre um comportamento que ele não enxergava no momento, a Lívia é a principal, e ele retoma o contato com ela a partir de uma mensagem comunicando uma morte da mãe dela, né, que é uma professora da Unicamp, que foi muito importante na vida dessa personagem. Seria um fim de um ciclo, né? Ele está comunicado o fim de um ciclo e agora o que fazer, né? Eles se reencontram, faz 30 anos que eles não se encontravam, duas pessoas completamente diferentes do que eram antes, mas não, são as mesmas pessoas, né? O livro, ele procura mostrar como seriam duas pessoas com uma carga de amadurecimento maior, vivendo a mesma relação que elas viveram quando elas tinham 18 anos, né? Mais imaturas, né? A vida é baseada em fatos reais, como o amor. Quando o romance
romance A Amiga Genial, L'Amica Geniale, foi publicado no Brasil lá pelo ano de 2013, 2014 mais ou menos, ele chegou carregando muitos bons predicados. O primeiro era que ele estava sendo um sucesso internacional, vendendo milhares de exemplares, e ele também chegou embalado por uma estratégia de marketing muito fascinante que gira em torno da figura da escritora, uma tal Helena Ferrante, que se tratava na verdade de um pseudônimo. A verdadeira identidade dessa mulher nunca foi conhecida, onde ela nasceu, onde estudou, com o que trabalhou, se era casada, se tinha filhos. Todas essas informações eram misteriosas porque a escritora tinha preferido manter essas informações em segredo. Chega agora no Brasil um livro de não ficção, As Margens e o Ditado, sobre os prazeres de ler e escrever. É um trabalho, portanto, metalinguístico sobre a arte de escrever. E para ser sucinta, porque eu não quero ficar fazendo um resumo da obra inteira, Helena Ferrante explica que existem duas maneiras diferentes de escrever, ou assim ela identifica. Uma delas é restrito a regras, a padrões, a convenções de gêneros literários e a toda a tradição literária que qualquer bom escritor precisa conhecer conforme ele vai estudando os grandes clássicos. E existe uma segunda maneira de escrever, uma maneira mais impetuosa, mais intuitiva, selvagem, livre, quase que extracorpórea, que é quando um escritor consegue dar forma, através de palavras, aquela confusão de vozes que habita o nosso inconsciente. A escrita que consegue traduzir isso para palavras é muito mais livre e, na opinião de Helena Ferrante, muito mais autêntica do que aquela outra escrita certinha, presa às regras, obediente, disciplinada. Ela mesma admite suas dificuldades, os seus medos, os seus receios e os seus limites. Ao ler As Margens e o Ditado, a gente compreende o quanto que a obra de Helena Ferrante foi pensada como um todo, como se fossem etapas de um grande livro, de um grande monumento que ela quer erguer e cuja persona literária da Helena Ferrante, esse pseudônimo atrás do qual a verdadeira mulher de carne e osso se esconde, essa persona literária também é um personagem dentro desse grande monumento literário. Então é realmente maravilhoso de ler. Se você se interessa por literatura de Helena Ferrante, é claro, é um tijolinho a mais na construção desse monumento literário que ela está construindo aqui, bem diante dos nossos olhos. Nós temos muita sorte de vivermos na mesma época histórica que uma escritora assim tão legal. Um beijo a todos, até mais. O Entre Linhas de hoje termina homenageando Cláudio Willer, poeta, ensaísta, tradutor e um dos principais divulgadores da geração beat no Brasil. Willer nasceu em São Paulo em 1940 e morreu no último dia 13 de janeiro. Até a semana que vem. Eu vi que você tem uma pasta ali. Essa pasta tem poesia ali? É de poesia. Então eu queria que você lesse uma para mim. Mas olha, eu acho seu programa exemplar. Para, líder. Não quero elogios. Você merece. Não quero. Você merece. Não, isso de introduzir poesia na televisão, Abu, é tão importante. Você sabe que as pessoas, nos e-mails, a maioria fica muito mais preocupada em querer saber do poema do que o entrevistado. Isso me dá uma grande tristeza. Eu gostaria, Abu, que você fosse imitado, que tivesse mais literatura, mais poesia na televisão. Olha, o Abu Janra começou me perguntando sobre leituras. Vão atrás dos livros, descubram aquele autor com o qual vocês se identificam, que vocês sentiram que fez a cabeça de vocês, descubram sua própria identidade através da literatura. O instrumento de relação com o mundo e de descoberta do mundo e de vocês mesmos é, em primeira instância, a palavra, não é? Então, eu acho que ao ler poesia aqui, ao trabalhar com poesia, nós estamos mexendo com algo